Fala galera, eu sou Adriano Ramos, pré-discípulo da comunidade Canção Nova. Eu sou Laís Goulart, também pré-discípula da comunidade. Nós estamos aqui hoje com mais um Em Alto Mar! Na semana passada nós estivemos num programa todo especial de lançamento junto com os nossos irmãos e partilhamos um pouco da nossa vida aqui no pré-discipulado. Sim, e hoje nós estamos aqui, vamos continuar partilhando da nossa vida e teremos uma convidada especial que vai partilhar para a gente dessa experiência, já como missionária consagrada da comunidade. Isso mesmo, nós vamos ter uma convidada especial que vai partilhar conosco a sua vida missionária, mas nós queremos também dar início partilhando conosco a partir do que foi essa experiência do podcast, que foi assim que nós encerramos o episódio anterior. Nós queremos trazer a vocês mais a fundo, mais em alto mar, como que foi a experiência desse surgimento, dessa ideia, qual foi a inspiração que Deus trouxe ao nosso coração. E Laís, me conta um pouco desse lançamento aí na praça do podcast, como que foi essa experiência aí? Para nós foi algo muito inovador, eu diria, e foi uma inspiração mesmo vinda de Deus. Eu vejo que partiu primeiro através da nossa coordenadora aqui da casa, a Ivonise. Ela sempre nos inspirou, né? A gente tem um oratório aqui e a gente sempre nos reuníamos para rezar pelo oratório, para interceder, para pensarmos em como seria feito. E uma das coisas que ela sempre dizia para nós era que não era para nós ficarmos presos em uma caixinha, ali naquele modelo já pronto. Era para nós pensarmos mesmo fora da caixa, para nós usarmos a inteligência mesmo que Deus nos deu como dom, né? Pedir mesmo a inspiração ao Espírito Santo do que Ele queria para nós, né? Nesse tempo novo. E aí um dia ela nos convidou, né, em uma manhã, a entrarmos em oração e colher mesmo de Deus, do que Ele tinha para nós, para a nossa turma em específico, nesse tempo, para ter novas ideias, novos projetos. E nós, como jovens, super empolgados, né, ficamos super felizes com aquilo, nos reunimos, rezamos, e dentre tantos projetos que o Senhor nos inspirou, surgiu o podcast, um desses projetos, né? Então, eu já pergunto mesmo para você, Adriano, qual foi a experiência que você teve diante disso? Qual foi a sua experiência diante do surgimento desse projeto? O projeto do nosso podcast surgiu a partir de uma experiência no nosso oratório festivo, ao qual a Laís falou. Temos aqui o nosso oratório festivo aos domingos, que é algo que foi trazido a partir de São Felipe Neri, foi passado para Dom Bosco, mas cresceu ali a partir de Dom Bosco e com os salesianos. E hoje aqui na Canção Nova também nós damos continuidade nesse projeto que é o oratório festivo, onde muitas pessoas fazem a sua experiência com Deus. E ao qual nós também fizemos a nossa experiência com Deus e que transmitimos agora a você através do nosso podcast, que foi um dia que nós estávamos escalados para estar na rádio. Temos aqui a nossa rádio Dom Bosco, né, que fica aí 24 horas no ar, você pode acompanhar. E a partir dessa experiência nossa na rádio, quando nós chegamos, né, Laís? Nós compartilhamos ali entre nós que a gente estava um pouco tenso. E essa tensão que eu sentia era de uma intuição que Deus colocava ao meu coração, de que não seria algo que seria somente ali para aquele momento, mas que ele queria levar isso além, né? Queria levar em alto mar, que foi algo que nós fomos descobrindo depois, se lançando aí no mover de Deus. E ele cuidou de todos os detalhes, ele providenciou as câmeras para que nós pudéssemos estar fazendo este projeto, estar transmitindo, foi providenciando através das nossas formações aquilo que nos é necessário, e ele foi cuidando de cada detalhe. Então a experiência que nós fazemos aqui de maneira muito concreta é esse se lançar à providência de Deus. E algo até mesmo antes de começar a gravação que ele trazia ao meu coração, é que se lançar em alto mar é se lançar numa descoberta. Você não sabe o que você vai encontrar em alto mar, mas tudo depende da sua disposição de se lançar, de deixar com que Deus te leve a essa imensidão que é o mar aberto e que você faça essa experiência de descobrir o que há, quais são as belezas que existem ao se lançar no querer de Deus. E assim nós vamos descobrindo junto. E uma das coisas, Laís, que eu pesquisava os formatos do podcast, como que os diversos formatos, porque você pode ver através de outros podcasts também como que é a forma como eles tratam, como eles trazem o podcast. E o nosso podcast, como eu disse
no episódio anterior, nós vamos tratar da nossa vida, nós vamos partilhar aquilo que é de concreto aqui que nós podemos tocar, que é a nossa vida, e transmiti-la para você. Então nós teremos aqui, como você pode ver, estamos aí num cenário totalmente diferente. É isso que é se lançar em alto mar, é sempre uma descoberta nova. Você não sabe o que vai acontecer, mas se lançando você descobre. E é isso que Deus tem feito conosco. Se lançar nesse mar e deixar que Ele nos conduza. E essa experiência de hoje é mais a fundo daquilo que nós podemos esperar, né? Sempre esse convite a irmos mais além. E, Laís, por que nós estamos fazendo este projeto? Qual que é a nossa intenção? Conta aí pra galera. Adriano, o nosso intuito sempre, estando aqui em primeiro lugar em Lavrinhas, ou com todos os projetos que nós estamos fazendo, e esse em particular, é levar Deus às pessoas, é levar Deus até você, como o Adriano bem disse, através da nossa vida, através da nossa simplicidade, porque é isso que a gente partilha, o que a gente é, através das nossas experiências, que você também possa fazer uma experiência com Deus, assim como a gente fez, e porque isso também diz de nós, isso diz do Carisma Canção Nova, que é algo tão particular, que nós já temos desde os inícios, né, Padre Jonas, quando ele começou e logo assim já foi surgindo a rádio e depois os meios de comunicação, também por providência divina, porque Deus assim quis, Deus foi conduzindo. Então, esse é o nosso objetivo principal, que através do podcast nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis através da nossa vida, com essa partilha. Então, isso é o que nós queremos, né? Levar a nossa vida, levar a alegria que nós vivemos por termos encontrado com Deus. Então, esse é o nosso objetivo. E isso que você foi dizendo, através de se lançar mesmo, né, em alto mar, de viver a providência, essa experiência que nós vamos fazendo todos os dias e estarmos aqui é esse se lançar cada vez mais, né? Então nós entendemos que esse projeto é vontade de Deus, então por isso também nós estamos aqui, né? E com isso os primeiros alcançados sempre somos nós, porque antes de tudo nós somos chamados a partilhar uma experiência. Então, para partilhar uma experiência, primeiro nós precisamos viver. Então nós vivemos e com isso, com a graça de Deus, nós partilhamos, porque nós também queremos que outros possam ter essa experiência. É isso mesmo, isso é podcast em alto mar. É sempre se lançar mais a fundo naquilo que é a vontade de Deus. E algo que nós podemos fazer uma leitura rápida daquilo que diz da vida do nosso pai fundador, Padre Jonas, no início, onde ele começava os seus primeiros projetos que Deus ia inspirando no seu coração, ele sempre dava o passo e depois Deus ia providenciando cada coisa necessária para que esse projeto tivesse uma proporção. E é da mesma forma como Deus tem feito conosco, né, Laís? Adriano, desculpa até te cortar, mas porque acho que antes de ontem eu estava lendo nos nossos documentos sobre a providência e Padre Jonas, ele dizia, né, que a providência ela sempre vai acontecer à medida que nós estivermos abertos, que nós estivermos esganados em salvar almas. Porque o nosso objetivo aqui é salvar almas. Então, à medida que nós quisermos usar do podcast para alcançar essas almas, o Senhor ele vai nos dar tudo que for necessário para que esse podcast aconteça. Então, de fato, é isso que você ia partilhando, né? É essa experiência. Se o nosso intuito for esse e não por o nosso bem próprio, a gente vai ter tudo que for necessário para que a missão aconteça.
Exatamente isso. Tudo visando alcançar e chegar aí até você na sua casa, proporcionando para você também, a partir da nossa vida, uma experiência concreta com aquilo que Deus realizou em nós e continua realizando e quer realizar em você. Então você também, a partir de toda essa experiência, você também pode se sentir aí questionado a se perguntar da maneira como Deus age na sua vida. Ele tem uma particularidade de agir cada qual de maneira única, e qual a maneira que Deus age na sua vida. Você já pode identificar isso em você, como ele tem se manifestado a você no seu dia a dia e como ele se comunica com você. A forma que nós estamos partilhando com vocês é se lançar. E será que você também não é o mesmo? Será que você não tem se prendido somente nas situações a qual você tem vivido? Ou você tem se lançado neste mar aberto que é a sua vida para descobrir as novidades de Deus aí? Sim, nós precisamos cada vez mais, né? Todo dia o Senhor nos convida a viver este abandono, nessa busca por Ele que vai nos conduzindo. Adriano, agora, onde nós queremos chegar com esse projeto? Onde nós queremos chegar é aí na sua casa, é aí com você. Nós queremos levar este Em Alto Mar até você. E juntos nós vamos embarcar nessa aventura de descobrir aquilo que são as maravilhas de Deus para as nossas vidas. E aí nós já convidamos você também que nos acompanha para compartilhar com o seu amigo, com aquele seu familiar que talvez não conhece, nunca ouviu falar da Canção Nova. Isso também é evangelizar, não é? Você que está chegando aí, você pode acompanhar e se inscrever no nosso canal Canção Nova Lavrinhas. Você pode aí assistir também o nosso podcast que foi gravado na semana passada. Você pode aí acompanhar ele, que foi todo especial, com os nossos irmãos de turma presentes, apresentando a nossa vida aqui no pré-discipulado. Você pode também acompanhar aí. Sim. Adriano, agora vamos dar sequência, vamos chamar a nossa convidada especial? Vamos! Cris Torres chega aqui! Seja bem-vinda, Cris Torres. Cristiane Torres é a nossa formadora aqui da nossa casa de formação inicial em Lavrinhas. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui conosco. Vamos embarcar? Muito obrigada pela acolhida. Vamos embarcar, com certeza. É isso aí, o barco vamos... está em alto mar. Está em alto mar, já não tem como mais voltar, nós já estamos lançados aí nessa imensidão e é uma alegria, Cris, ter você aqui inaugurando a primeira convidada nossa aqui do Em Alto Mar. E é muita alegria receber você, essa alegria que você transmite com a sua vida, é a alegria a qual nós também queremos levar ao pessoal aí de casa e é muita alegria ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite e tê-la aqui para partilhar a sua vida conosco. E Cris, então vamos lá, já conte aí pra gente um pouquinho sobre você, se apresenta aí pro povo de casa, seu nome, a sua vida missionária aqui na Canção Nova. Conta aí pra galera um pouco sobre você. Eu também quero agradecer, né, o convite, né, de poder participar desse projeto lindo, né, do pré-discipulado de 2023. Também é uma honra, né, estar aqui. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo convite. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Cristiane Torres, né, sou natural de São Paulo. Né, estou na comunidade há 14 anos, fiz esse ano, dia 10 de janeiro, fiz 14 anos. Hoje, aqui na Casa de Pré-Discipulado, eu faço parte da equipe de formação e também cuido dos eventos externos, né? Nós temos os retiros de casais, temos o retiro de carnaval, esse ano não teve, mas todos os anos também nós promovemos o retiro de carnaval. Nós temos a festa, né, de Nossa Senhora Auxiliadora. E todos os retiros externos, eu que sou responsável, né? E também parte da equipe de formação aqui do grupo de pré-discipulado. Cris Torres, então conta pra gente, a partir da sua experiência missionária, há quanto tempo você está aqui na comunidade Canção Nova e qual foi a motivação maior para que você deixasse tudo, a vida a qual você tinha construído lá fora, para estar aqui hoje? Em 2019, né, eu entrei para a comunidade em 2019, fiz 14 anos, né, esse ano, e uma das minhas maiores motivações foi ter feito a experiência de um amor maior, né? Eu já participava da igreja, né, participava de alguns grupos,
Mas eu fiz uma experiência muito forte, né, num retiro de jovens da minha paróquia, que a princípio eu nunca tinha experimentado, né? A partir dessa experiência com o amor, né, do Senhor, foi até na pregação do amor de Deus, né? Eu fui impactada por aquele amor incondicional, né, do Senhor, que não olhava as minhas misérias, que não olhava aquilo que eu tinha de pior, mas me amava acima de tudo, né? A partir daí, eu fui me engajando ainda mais na minha paróquia, né? No grupo de oração também da minha paróquia, e lá eu fui ouvir falar da comunidade Canção Nova, que a princípio eu não tinha a noção que era uma comunidade de missionários, né, que vivia da evangelização. Na minha cabeça era só a TV, né? Era uma TV católica, né? E era até engraçado porque eu achava que era uma TV que passava uma missa atrás da outra, né? Falei, nossa, uma TV católica, acaba uma missa, começa outra, né? Eu não tinha essa noção de que era uma comunidade de missionários, né? E fui começando a conhecer a comunidade, descobri que a comunidade era aqui em Cachoeira Paulista, como eu morava em São Paulo, tive o desejo de vir conhecer, de vir participar dos encontros, fui conhecendo mais a comunidade, conhecendo a realidade que eram missionários, né? Todas as realidades do princípio, do carisma, e aquilo foi me encantando, né? Até que um certo dia, no mês vocacional, no mês de agosto, na TV sempre faz aquelas campanhas vocacionais, né? No mês de agosto. E uma dessas campanhas me tocou fortemente, assim, né? Para que eu pudesse escrever, né? Escrever não, fazer parte da comunidade, né? Fiquei com aquilo dentro de mim, né? Aquele negocinho lá dentro, meu Deus, né? E para completar, nesse mesmo período, eu vim participar de um acampamento em Cachoeira Paulista e lá eu fui na livraria e ao passar no caixa, eu comecei a conversar, né? Com o missionário, e o missionário me reconheceu, né, o fato de eu ir muitas vezes lá em Cachoeira Paulista. Ele falou, olha, eu vejo que você está sempre aqui, e você não tem vontade de ser da comunidade, de ser missionário, né? A partir daquele momento, quando ele falou aquilo, me deu um negócio lá dentro, meu Deus, né? Mas ainda existia uma resistência dentro de mim, né? Eu fazia faculdade na época, eu trabalhava, né? E eu fui pesando tudo, né? Mas a partir daquele momento, quando eu saí da livraria, daquele caixa, eu já não conseguia prestar atenção em nada, né? Eu ficava atenta aos missionários que estavam trabalhando ali naquele local, né? E foi me chamando a atenção a forma como eles agiam, como eles se comunicavam, o sorriso, a alegria, o doar-se, né? E a partir daí eu fui buscando conhecer mais. Cheguei em casa, senti o desejo de escrever a carta, né? Porque esse missionário, que inclusive hoje é o padre Sóstenes, né? Na época ele era seminarista e nós conversamos bastante. E eu estou aqui por culpa dele. Brincadeira. Deus me chamou. Obrigado, padre Sóstenes. Temos aqui a Cris Torres conosco, graças ao Senhor. Deus me chamou através abraço dele. Mas aí eu cheguei em casa, né, muito incomodada, e ele já tinha me dado as orientações todas. Você escreve uma carta, se foi isso mesmo, não sei o quê, né? E eu cheguei em casa, escrevi a carta, né? E na carta eu colocava tudo, meu desejo de conhecer mais a comunidade, o carisma, né? Que até então eu conhecia pela TV, aquilo que a TV ia apresentando, mas não conhecia a fundo, né? E eu guardei essa carta mais ou menos uma semana, que eu fiquei sem coragem de mandar. Na época eram pelo correio, né? Não era e-mail, né? Não tinha os meios que nós temos hoje, a facilidade, né? E era pelo correio. Guardei essa carta e resolvi mandar. Vou mandar, mas ninguém sabia, ninguém da minha casa sabia que eu estava com esse desejo, com interesse. A princípio eu gostava muito da Canção Nova, mas ninguém sabia que eu comecei a ter o desejo, né, de ser parte, de ser missionária. Mandei a carta e esqueci. Não lembrava. Depois foi passando 1, 2, 3 meses. Quando foi próximo ao final do ano, eu recebi uma carta-resposta da equipe vocacional. E quem recebeu essa carta? Minha mãe.
que não sabia de nada. Um ótimo jeito de descobrir, né? Isso. Aí minha mãe recebeu e quando eu cheguei, eu não me recordo, eu acho que eu estava trabalhando, quando eu cheguei ela veio me questionar, né? Ela falou, olha, chegou uma carta da equipe vocacional da Canção Nova, eu não estou entendendo, né? O que eles querem com você, né? Aí eu fiquei muito sem graça, fiquei gaguejando, falei, meu Deus, não, é porque eu mandei assim, sem compromisso, né? Mas não é nada não, é só para saber como que era, né? Na verdade eu não queria revelar, né? Para ela não ficar com esse tipo, nossa, minha filha vai embora, né? Porque os pais sentem muito, vocês bem sabem. Sim, Oi, como sabemos? Mas enfim, recebi o comunicado para participar, para começar a trilhar o caminho de discernimento vocacional e comecei o caminho, né? E fui falando para minha mãe, né? Que eu estava querendo conhecer mais e tudo mais. Comecei o caminho vocacional e trilhei, né? 3 anos de caminho vocacional. E hoje estou aqui com a graça de Deus, muito feliz e realizada na missão. Você pode ver como que é bonito esse se lançar. Porque é isso que nós começamos falando no início do Em Alto Mar. E aqui a Cris Torres também trouxe de maneira concreta, a partir da sua experiência de vida, que à medida como ela foi se lançando nessa descoberta, ela foi vendo que isso tinha compatibilidade com a sua vida. Que isso ia trazendo um sentido, ia trazendo uma alegria para ela, uma realização, né, em Deus. E tudo isso acontece na medida a qual nós nos lançamos em descobrir as belezas que há nessa imensidão de mar aberto aí que é a vida. E você também de casa é sempre convidado a dar esse impulso de se lançar naquilo que Deus te chama a viver. E se você ainda não sabe aquilo que é o sentido da sua vida, aquilo que você busca encontrar como um propósito de vida, você é impulsionado por Deus a partir deste questionamento, a se lançar também nessa descoberta. Então você fique aí com essa provocação de se lançar nessa descoberta, de ver aquilo que Deus te atrai, né? Porque foi uma atração que Ele fez com você, Cris, a partir de uma experiência pessoal que ela teve, em se lançar e descobrindo, e ao longo do caminho ela foi vendo que isso de fato era algo que ela desejava, que ela sonhava, mas que precisou do seu movimento também de disposição em se lançar para que tudo isso fosse sendo trazido na medida a qual ela se lançava. Veja como nós falamos que a vida do Padre Jonas e como nós começamos falando do nosso podcast e agora na vida da Cris Torres. Tudo isso se aplica na vida e é assim que Deus se comunica conosco. Na medida a qual nós vamos dando o passo, Ele vai colocando o chão para nós pisarmos. E é assim que vai acontecendo aqui na Canção Nova. Sim, é bonito ver, né? Porque precisa se ter essa docilidade, né? De dar os passos. Deus, Ele age na nossa vida e Ele quer agir, mas para isso a gente precisa dar a liberdade, nós precisamos ter a nossa resposta, né? Que é pessoal, é um ato de correspondência à voz do Senhor. Sim, exatamente. Cris, bendito seja Deus, você partilhou, são 14 anos de comunidade, é muito tempo. Eu imagino que sejam muitos desafios. Então, já para você, até hoje, assim, qual que é o maior desafio em continuar correspondendo a esse chamado? Durante todos esses anos, claro que de tempos em tempos nós temos novos desafios, né? A princípio, no início da comunidade, eu fui enviada muito nova para a missão, né? Então, foi um grande desafio, né? Ser primeiro ano de junho, eu tinha 3 anos de comunidade, já ir encarar uma missão grande, mas eu vejo que foi um grande investimento de Deus. Foi um desafio muito grande, né? Mas foi um investimento de Deus para mim, né? E de tempos em tempos nós temos muitos desafios. Por exemplo, esse tempo, né, está sendo um grande desafio, né, estar aqui na formação com vocês. Até então eu nunca tinha morado numa casa de formação, de pré-discipulado, né? E está sendo, no início foi um grande desafio, né? Mas está sendo uma grande descoberta, né? Até mesmo para a minha vocação, de tê-los, né? Nesse tempo, na equipe de formação, mas também de me deixar, né? Ser formada também pelas algumas reações de vocês, né?
E aprendendo também esse movimento, né, de uma casa de formação, que tem toda uma programação diferente, são várias realidades diferentes, né? Então, o desafio hoje está sendo esse, né, mas está sendo uma grande descoberta também para a minha vocação e minha missionariedade. Cris, e quais foram as missões que você passou até chegar aqui em Lavrinhas, na formação inicial? Sim. O meu pré-discipulado foi em Cachoeira Paulista, né? Foi o primeiro ano. Depois nós viemos para Lavrinhas, onde nós estamos hoje. De Lavrinhas, eu retornei para Cachoeira Paulista. A partir do meu primeiro ano de júnior, eu fui enviada para as missões e não voltei mais. Fui para São Paulo, capital, né? Morei na minha cidade. Foi por pouco tempo, quase um ano. De São Paulo, eu fui enviada para Vitória da Conquista. Fiquei por volta de 5 anos lá em Vitória da Conquista. De Vitória da Conquista, eu fui para a missão de Fortaleza, no Ceará. Missão maravilhosa também. De Fortaleza, eu fui para Aracaju. Passei 3 anos em Aracaju. E de Aracaju, estou de volta aqui em Lavrinhas. É isso aí. Você viu como que a vida missionária é bonita, né? E a partir desse movimento, né, novamente dizendo, conforme ela se lançou a descobrir, olha só aonde é capaz de chegar a sua vida quando você se entrega ao querer de Deus. Isso é muito bonito. E Cris, muito obrigado por partilhar conosco a sua vida. Obrigado pela sua experiência aqui que foi trazida ao pessoal de casa. Essa experiência mesmo de se lançar nessa descoberta de o querer de Deus, daquilo que é a vontade dele e se lançar nesse mar aberto aí. Amém, muito obrigada pelo convite, por poder, né, estar aqui com vocês e desejo que continuem firmes, né, e que muitos corações sejam alcançados com esse trabalho lindo de vocês, de evangelização. Amém, Cris. Muito obrigada, viu, por poder partilhar conosco. Foi uma alegria mesmo poder escutar você, né? A gente tá junto na mesma casa, mas nem sempre dá para ter tantas partilhas, ouvir a história vocacional de todo mundo. Então, hoje foi esse dia, essa providência para nós, né? De poder ouvir um pouquinho da sua história. Então, muito obrigada. Foi uma grande alegria poder ter este momento. Obrigada. E você aí de casa, fica ligado no nosso canal, porque nós teremos mais novidades. Porque não foi somente o projeto do podcast que surgiu a partir dessa inspiração a qual Deus nos deu. Então, ao longo dos demais episódios aí, nós vamos trazer para vocês as outras experiências também, que são as inspirações que Deus colocou conosco. Então, fique ligado aí no nosso canal e não perca. Fiquem ligados, porque sim, nós temos muitas novidades e nós iremos ir trazendo, teremos mais convidados especiais. Então já se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no nosso Instagram, e nós nos encontramos em alto mar. É isso mesmo, nós nos encontramos em alto mar e vamos juntos embarcar nessa. Esse foi mais um episódio em alto mar. Um grande abraço a você, compartilha aí com seus amigos, curte, se inscreve no canal e venha conosco embarcar nessa aventura. Olha lá. Acho que tem uma coisa que dá pra cortar.